nós queremos dizer, antes de qualquer coisa, que nós te amamos. O Senhor é o amado da nossa alma, o desejado do nosso coração, a nossa vontade está em Ti, na Tua presença, porque nós sabemos que no Teu coração nós temos tudo o que nós precisamos, porque o Senhor, segundo as Tuas riquezas, o Senhor supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas ou espirituais. O Senhor supre todas as coisas. Nós te adoramos por isso. Estamos aqui nessa noite porque nós queremos conhecer um pouco mais do Teu amor, conhecer um pouco mais da Tua graça, conhecer um pouco mais da Tua presença, te adorar, passar um tempo com o Senhor, passar um tempo em comunhão e passar um tempo escutando do Teu Espírito. Nessa hora nós apresentamos o nosso coração, nossa vontade, o nosso desejo de estar com o Senhor. Separamos esse momento, nesse domingo, para estar com o Senhor, para buscar a Tua presença. Não que o Senhor não esteja conosco, mas nesse momento nós queremos parar tudo, concentrar a nossa mente, direcionar o nosso corpo e o nosso espírito diante do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. É o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito focados na Tua presença, no Senhor, em desfrutar da Tua presença e aprender mais de Ti. Por isso nós estamos aqui. Nós queremos Te louvar e Te adorar com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele que era o Filho de Deus, o que foi o primeiro Filho de Deus, o primogênito, ele tinha um entendimento no coração dele. O entendimento era fazer Deus ser grande. Essa é uma frase de João Batista, que ele cresça ou diminua, ou é de Paulo, não lembro agora. A frase é o sentimento que tinha do coração de Jesus, fazer o Pai conhecido, se diminuir para que o Pai fosse engrandecido, isso fazia com que ele fosse cada vez maior entre os homens, porque ele permitia que Deus se manifestasse nele. Esse é o sentimento que nós buscamos em nosso coração também, de fazer Deus grande, que ele cresça. Cada vez mais nós possamos ter mais dele, menos de nós, porque ele é santo e nós somos falhos. Ele é Deus, ele é o Pai e nós somos filhos. Então que ele cresça, mais dele, cada vez mais do Senhor, que ele possa crescer em nossos corações dia após dia, através da palavra, através do conhecimento dele. Sabemos que quando o Senhor se tornar grande dentro de nós, aí nós seremos grandes. Mas não grandes em nós mesmos ou para nós mesmos, mas grandes porque o Senhor é quem nos faz grandes. A Tua grandeza em nós queremos ser engrandecidos por Ti, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor apareça, para que o Senhor se manifeste cada vez mais em glória e poder em nós, através de nós, em nossas vidas. Queremos, Senhor, mais de Ti, cada vez mais. Aleluia. Ah, Jesus amado, nós adoramos ao Teu nome.
adoramos a Tua presença. Nós adoramos estar contigo. Nosso coração expressa uma adoração ao Senhor. Não tem palavras que possam expressar aquilo que está em nosso coração em relação ao Senhor. O sentimento mais forte que arde em nosso peito. Não tem como explicar, não tem como proferir palavras que possam descrever a profundidade do amor que nós temos pelo Senhor, a profundidade da devoção que nós temos pelo Senhor, a profundidade do amor que nós temos pelo Senhor. É sentir a Tua presença, é sentir esse afago, sentir esse amor e tentar de alguma maneira retribuir para o Senhor com toda a verdade, com toda a sinceridade e com toda a intensidade que é em nosso coração. A adoração que nós sentimos por Ti. Que nós reconhecemos, sabemos e conseguimos enxergar que somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos mais que todas as coisas. Nós te adoramos mais que tudo. Nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade. Despojamos todas as nossas ideias, nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos achismos, dos nossos conhecimentos, tudo que, toda a sabedoria do mundo que há em nós, nós nos esvaziamos dela, para que o Senhor possa nos encher com a Tua glória, para que o Senhor possa nos encher com a eternidade, para que o Senhor possa nos encher com a santidade. Porque nós queremos o Senhor. Nós te adoramos. Te pedimos, enche-nos com a Tua glória e com o Teu amor, com o Teu incomensurável e inefável amor. Nós queremos, Deus. Nós te adoramos. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Boa noite. Boa noite a você que está aqui. Boa noite a você que nos acompanha nessa live, nessa reunião. Quero dizer a você que é um prazer, uma alegria imensa de ter você conosco, participando desses momentos. E abra o seu coração. A gente só tem de Deus aquilo que a gente permite que a gente tenha de Deus. Nunca é de Deus. Deus nunca está recolhido, retraído ou distante. Deus, ele é imutável. O se aproximar ou se achegar a Deus, o fluir ou bloquear Deus, depende de nós. Sempre. Deus, ele sempre se mantém na mesma posição. E que posição é essa? A posição de Deus bom. A posição de misericórdia. A posição de dádiva. E quando nós entramos nessa condição, quando nós percebemos quem Ele é, nós descobrimos quanto nós precisamos aprender a abrir mais o nosso coração, porque somos nós que limitamos Ele, porque Ele é ilimitado. Somos nós que damos uma condição de tempo àquilo que nós queremos de Deus, porque Deus, ele é
eterno, infinito. E o que tanto de Deus quer colocar em nós? Tudo. E por que Ele não coloca? Porque Ele nos deu, ou Ele nos fez entender uma coisa que faz toda a diferença, que se chama vontade. Deus não nos dá mais do que nós queremos, porque Ele respeita a nossa vontade. Ainda que a nossa vontade vá nos destruir. Mas Ele respeita a nossa vontade. Então tenha vontade de conhecer mais de Deus. Tenha vontade de adorar Ele. Desenvolva a vontade. Force a sua vontade para chegar mais perto dEle. Isso não tem a ver com os outros. Não tem a ver com a igreja, com a religião, com o pastor. Tem a ver com a sua relação entre você e Deus. A sua vontade de querer Ele. Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a frase dele. Minha mão não está recolhida. Eu não estou surdo. Só que você tem que chegar a mim. Esse é o problema, porque tem que ser do jeito dele. E nós queremos fazer a nossa coisa ao nosso modo. Só que está provado historicamente que o modo humano é falho, perigoso e mortal. Mas ele tem para que a gente consiga andar na forma que ele quer. Para que a gente possa andar de uma maneira eterna. De uma maneira segura. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a palavra. Falar sobre a palavra é uma redundância? Falar sobre falar? Nós te adoramos, Deus. O Senhor é maravilhoso. Você conhece o poder da palavra? Muitas vezes nós falamos assim, a palavra tem poder, ou as palavras têm poder. E a gente não para pensar de como a palavra é algo tão importante. E quando eu falo a palavra, não me refiro à palavra de Deus. Me refiro a todas as palavras. Aos símbolos, ao sentido de comunicação que a palavra quer dizer, quer passar para nós. Aquilo que nós temos de diferente dos animais. A capacidade de comunicar e ser entendido na comunicação, a capacidade de criar algo dentro de si e poder passar isso para a pessoa de forma que outra pessoa também entenda aquilo que está sendo criado. Essa capacidade que nós temos vem de Deus. Essa capacidade de criar as coisas e de poder transmitir isso e fazer com que as coisas que nós muitas vezes imaginamos na nossa cabeça, elas venham a existir de fato. Hoje a gente tem, por exemplo, maravilhas tecnológicas que para pessoas de 100 anos atrás, não vou botar nem muito, seria coisas inimagináveis. De smartphone, a drone, a... que mais? Coisas que vocês mais jovens já estão acostumados. Telefone, internet e tantas outras coisas mais. Há 100 anos atrás isso seria uma coisa difícil de imaginar, mas nesse período alguém imaginou, alguém pensou e falou para um outro alguém, e dois se juntaram, 3, 4, montaram uma startup e conseguiram botar o projeto em andamento. E aí surgiram coisas, ideias, e assim a comunicação ela vai criando coisas. E a gente para assim e fala, mas nós somos seres grandiosos porque nós podemos criar coisas das nossas ideias. Nada chega perto aquilo que Deus fez.
Porque Deus, entendendo a palavra e qual poder que ela tem, muito mais do que nós, ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. Ah, quanto tempo isso levou? Não tinha nem tempo. Ele disse: haja tempo, e houve tempo. Ele criou o tempo através da palavra. Ele criou a mim, criou a você, criou todas as coisas. E essa mesma palavra, ela está em nós hoje. As duas coisas eu quero tentar falar hoje, ou tentar explicar, a gente conversar hoje. Primeiro nem toda palavra tem poder. Porque palavras elas podem ser perdidas. Palavras elas podem não funcionar, o poder da palavra pode não funcionar quando ela não tem significado. E segundo, uma vez que essa palavra tenha significado, que ela vai gerar algo, como é que nós utilizamos ela? Ou como nós podemos nos utilizar dela? Então vamos ver essa questão da palavra através da palavra. Começando em Hebreus 4:12. Desculpe, Hebreus 11. Em Hebreus 11, Hebreus lá no finalzinho da Bíblia. Em Hebreus 11, quando Paulo fala sobre a fé, ele fala assim: ora, Hebreus 11 primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não se veem. Porque se por ela os antigos, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que nós vemos hoje foi feito de algo que não tinha sido visto antes. Assim como acontece com as coisas que nós temos hoje tecnológicas, nós cremos pela fé que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Só que essa palavra de Deus, a palavra de Deus em nós, para ela surtir efeito, para ela funcionar, para ela ser poderosa, primeira coisa, ela tem que ir num lugar em nós que só o Espírito Santo conhece. Ela tem que ir em nós num lugar onde as ideias são formadas. E aí nós lembramos do filme que a gente reassistiu ontem, Inserção, A Origem. Eu queria assistir com o Leonardo DiCaprio, é um filme muito bom, eu gosto. Qual é a parte que eu gosto desse filme? Porque ele vai lá, é uma ficção científica, mas ele vai lá, consegue entrar na mente das pessoas e vai lá no lugar onde ele entende onde as ideias são formadas, no subconsciente. E aí, quando eu comecei a entrar em comunhão com o Espírito Santo, eu descobri que ele vai nesse lugar. Ele consegue gerar, não ideias, simplesmente. Ele consegue gerar fé. Que fé é bem mais poderoso do que ideias. Porque ideias, você tem que convencer as pessoas daquela ideia. Ainda que você acredite nela, mas para poder ela gerar alguma coisa, tem que convencer outros. Fé não. Quando você crê, pela fé os mundos foram criados. A palavra de Deus, quando entra em nosso coração, ela vai numa parte de nós que ela consegue destrinchar, desmontar quem nós somos. Essa é a palavra poderosa. Existe um poder na palavra
de Deus, que ela vai no lugar onde nenhum homem, nenhum estudioso da mente humana, ela consegue identificar, porque é uma condição do subconsciente e só o Espírito Santo ele pode alterar esse lugar. Só o Espírito Santo ele consegue chegar nesse lugar para trazer uma transformação. Em Hebreus 4, volta aí um pouquinho. Paulo fala sobre isso, quando ele fala a respeito da palavra de Deus. Ele fala assim, Hebreus 4, 12. Bastante conhecido esse versículo. Acharam Hebreus 4, 12? Porque a palavra de Deus ela é viva. Viva, ela quer dizer o quê? Não é viva como uma pessoa, um ser. Ela é viva no sentido de que ela gera vida. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela gera alguma coisa, ela faz alguma coisa. Eficaz quer dizer que tem efeito. A palavra de Deus ela é viva e tem um efeito. E qual efeito é essa? Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma. Deixa eu falar aqui sobre espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes são as espadas. Quando nós assistimos filmes de lutas, as espadas dos guerreiros europeus, vikings. É aquela espada que ela tem lâmina dos 2 lados. Essa espada de 2 gumes. A espada de 1 gume só seria a espada japonesa. Como é o nome dela? Katana. A katana ela tem só um lado é afiado. Então ela corta. Apesar de ela ser muito mais afiada do que a de 2 gumes, só que ela só corta de um lado. Quando ele fala aqui da espada de 2 gumes, quer dizer que ela consegue penetrar nas juntas e medulas, porque sai cortando de um lado do outro e consegue separar 2 partes. E separar 2 partes é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E esse é um dos versículos que prova para nós, pela palavra, que nós temos uma alma e temos um espírito. Porque ele vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir, ou seja, separar, colocar de um lado e de outro, os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus em nós, ela vai num local dentro de nós, que ela consegue separar dentro de nós aquilo que é natural, aquilo que tem a ver com o mundo que nós conhecemos, daquilo que é espiritual. Porque só a palavra de Deus consegue fazer isso, e não uma palavra qualquer. Porque só a palavra de Deus é espiritual. A palavra que veio de Deus, e aí nós falamos dessa palavra aqui, da Bíblia, mas não a Bíblia como letra simplesmente, mas a Bíblia que tem um significado. E aí vem aquela outra questão que eu falei em relação à palavra. A palavra ela tem que ter um significado. Tem que entender, comunicante e comunicado, entender e ser entendido. Tem que ter clareza. Se não tiver clareza na comunicação, então não houve... A palavra não sentiu, o significado da palavra não sentiu o seu efeito. Quando você conversa com uma pessoa, a pessoa tem que entender o que você está falando. Se você conversar em português, tem que ser português. Se você for conversar com uma pessoa que é americana, um inglês, você tem que falar inglês ou ter um tradutor para que se faça entendível. Se você for conversar com uma pessoa deficiente auditivo, você precisa de alguma forma fazer gestos ou sinais ou linguagem de Libras, e aí é uma linguagem, são palavras de certa forma, não palavras no sentido de palavras de fonemas, mas os sinais de Libras são palavras, porque tem uma linguagem, tem uma escrita, tem uma forma de ser entendida, para que o outro entenda e que haja comunicação, ele consiga entender o que você está dizendo. Se você faz assim, ele sabe que é amor. É um coração isso aqui, né? Não ficou muito bom não, mas eu só quis só exemplo, porque eu não lembrei de nenhum símbolo agora, nenhuma palavra agora em Libras. Mas
as pessoas se fazem entendíveis por conta disso. A palavra de Deus, para poder gerar o poder em nós, ela tem que ser entendível. Uma Bíblia aberta no Salmo 91 na estante da sala, ela não é a palavra de Deus. Por que não? Porque ninguém está lendo. Não tem poder numa Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da sua estante. A partir do momento que você lê e você entende, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí houve comunicação. A partir do momento que você está passando por uma dificuldade, a partir do momento que você está passando por uma tormenta, a partir do momento que você está passando por uma angústia, e você vai lá no Salmo 91 e lê: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A partir do momento que você lê isso, você entende, você acredita, aí a palavra de Deus é viva e é eficaz, porque ela foi no seu coração e conseguiu separar juntas e medulas, conseguiu separar a tormenta natural, a angústia, da confiança em Deus que é espiritual, e você então escolhe ficar no descanso e o poder de Deus é manifesto em sua vida. Assim funciona a palavra de Deus. Ela tem que ser entendível. Quando nós não entendemos a palavra de Deus, e quando eu falo palavra, eu falo não só Bíblia, e vou retificar isso de novo, vou reafirmar, mas eu falo do entendimento, da meditação da palavra. Meditar, entender, compreender com clareza, para então eu poder crer. É possível crer na palavra, entender ela? Sim, claro, porque o próprio Espírito Santo em nós traz a revelação daquilo que é a palavra de Deus. Mas é preciso primeiro que eu leia, que eu entenda. E hoje em dia uma das maiores dificuldades são as pessoas não lerem a palavra de Deus. E eu me refiro a cristãos. Quantas pessoas eu já vi repetirem textos bíblicos ou catarem textos bíblicos para colocar no Facebook, no Instagram, no Twitter. E quando as pessoas vão ver, por que você colocou aquilo? Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu cheguei para uma pessoa e falei assim: rapaz, você colocou um texto lá no Instagram. Cara, foi de Deus. Quando eu li aquilo ali, era eu estava precisando. Aí a pessoa veio para mim e disse assim: o que foi que eu coloquei mesmo? Vamos lá procurar, foi isso aqui. Ah, tá. Não, eu coloquei, mas eu nem li. Que sentido tem isso? Que significado tem isso? As pessoas hoje estão replicando coisas. Não estou falando nem de fake news, estou falando de texto, da palavra, frases bonitas, sem parar para entender. Para dizer assim, que ponto isso significa para mim? Até que ponto isso é poderoso para mim? Até que ponto isso é uma palavra de Deus para mim? E se você não faz isso, então você não está absorvendo, você não está usufruindo, você não está sendo canal para que a palavra de Deus seja poderosa em sua vida. E aí tem sido fala para as pessoas. Por quê? Porque tem algo poderoso que não usa. Você tem algo fácil, acessível, que pode trazer uma paz para o seu coração, mas você não para entender e para acreditar nela. Prefere um antiansiolítico. Tomar e dormir. Pronto, me apaguei. Acredito mais naquele comprimido do que numa palavra que vai vir no meu coração e vai separar aquilo que é ansiedade daquilo que é descanso, e eu vou escolher o descanso e vou encontrar paz sem precisar me encher de química. Não estou dizendo que é errado fazer isso, não. Não é errado, não. É uma questão de escolha. Nós escolhemos se nós podemos ou se nós queremos andar em Deus. Jesus, ele escolhia se ele queria ou não andar em Deus. Era uma escolha dele. Como uma escolha de Jesus? Um exemplo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi para o deserto. E ao final desses 40 dias e 40 noites teve fome. Quando ele teve fome, o diabo chegou para ele e disse o quê? Se és o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, colocou uma dúvida no coração dele. Você é o Filho de Deus mesmo? Sou. Então, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Você jejuou tanto, você tem poder para fazer isso. Não é isso que você está buscando? O poder de Deus? Eu estou buscando o poder de Deus. Então, use o poder de Deus que você tem.
Quantas pessoas eu já vi usar o poder de Deus com arrogância? Eu tenho o poder de Deus. Uma vez um pastor disse assim, eu vi ele pregando assim, eu pego a palavra de Deus e coloco Deus na parede. Eu uso a palavra dele para fazer ele fazer tal coisa para mim, como se ele usasse a palavra de Deus, porque Deus não pode mentir, então se ele falou, ele tem que fazer. Como se ele usasse a própria palavra de Deus para coagir Deus a fazer algo para ele. E tinha a ver, obviamente, com um carro novo, uma casa de praia ou algum milhão. Sempre tinha a ver com dinheiro. Eu disse, Deus, o senhor tem que fazer porque tem na sua palavra, então faça. E eu tenho fé e Deus fez. E aí quando o diabo chegou para Jesus e falou assim, você não é o filho de Deus? Não está escrito? Você pode transformar pedras em pão? E aí Jesus olhou para ele e falou assim, a sugestão veio de você, diabo, então ela não vale. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, essa transforma vidas. Essa é maravilhosa. Essa faz milagres. E essa é pura e verdadeira. E você nota que no mesmo texto, depois, se você quiser ler essa passagem, em Mateus 4, depois o diabo ele usa a palavra para tentar fazer Jesus agir por outro caminho, criar um sentido diferente. Está escrito, aos anjos darás ordem, para que te sustentem. Pula daqui, Jesus falou, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então uma palavra não invalida a outra. Se eu cair, os anjos me sustentam, mas se eu me jogar de propósito para que ele me sustente, eu estou tentando Deus. E a palavra diz para não tentar, o diabo. Olha a lógica, olha o sentido, entenda. Quando nós começamos a buscar uma vida no Espírito, nós conseguimos entender a lógica daquilo que Deus quer dizer em toda a palavra. Tudo aquilo que Ele falou, de Gênesis até Apocalipse. Por quê? Porque tem um sentido. Não é só textos isolados e pegando. Não se pode criar doutrina, tem um sentido dentro da palavra de Deus. E o maior sentido dela é porque as coisas concernentes a Deus, elas sempre são em amor, em verdade, em frutos espirituais, em mansidão, em longanimidade, em suportar, em se humilhar. Jesus ele entendia isso e ele quis andar nisso, por isso que ele foi o maior e o primeiro. Por isso que ele entendia que ele precisava se esvaziar dele mesmo para que o Espírito Santo enchesse ele, para que ele pudesse então andar na palavra de Deus em poder. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você não precisa de pão, você precisa de palavra. Porque com palavra você vai ser cheio de pão. Não só o pão espiritual, mas também pão material, porque Deus supre. A própria palavra ele diz que porque o meu Deus, Paulo escreveu isso, revelado pelo Espírito Santo, como palavra de Deus, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Ele supre pela palavra. Porque uma vez que os mundos foram criados pela palavra, pela fé, nós também abraçamos essa palavra e criamos coisas pela fé. Fazemos as coisas acontecer primeiro aonde? Dentro de nós. Dentro do nosso coração, porque é lá que as coisas acontecem. Abra sua Bíblia em Romanos. Como nós fazemos, então, para que essa palavra ela gere poder em nós? Três coisas são necessárias. Romanos 10. A partir do versículo 8. Amém? Escreve assim, Paulo escrevendo para os romanos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Observe, na tua boca e no teu coração. Porque se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos,
serás salvo. Se com a tua boca confessar que Jesus ressuscitou dos mortos, e no seu coração você crê, Jesus ressuscitou dos mortos, eu creio. E você olhar para dentro de você e você encontrar essa certeza de que realmente Ele ressuscitou dos mortos, e você crê que Ele é o Filho de Deus, você será salvo. Por quê? Visto porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Criei, por isso falei. Está perto de ti a palavra. Falar a palavra, confessar a palavra. Aqui ele fala a respeito de salvação. Mas tem uma prática espiritual que está descrita aqui. Confissão e meditação na palavra. Que ela é muito poderosa. Quando você pega uma palavra de Deus e você começa a confessar ela. Tipo a que eu falei aqui agora há pouco. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porque o meu Deus, o meu Pai, segundo as suas riquezas, que não são poucas, Ele supre todas, não é algumas nem metade, todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos e eu creio. Então eu creio que por causa da morte de Jesus, Deus, segundo as riquezas dele, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Materiais, emocionais e espirituais. Ele supre todas as minhas necessidades. Eu começo a confessar isso vai gerando vida dentro de mim. E uma vez que gera vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e uma vez que ela gera vida, ela vai começar a sair da minha boca com poder, porque com a boca se confessa para a salvação. E uma vez que eu confesso isso em poder, sabe o que vai acontecer? Ou, aliás, sabe o que tem acontecido na minha vida? Deus, Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Às vezes Ele supre antes mesmo de eu ter necessidade, que é muito bom, viu? Você tem a providência antes da necessidade. E eu falo de coisas do tipo assim, viagem, providencia o dinheiro, providencia o combustível, providencia o carro, providencia a carona, providencia o transporte. Tudo. Desde a vontade de comer uma pizza, a vontade de conhecer o sul do país. Deus supre. E aí às vezes vem as dificuldades, os problemas. Sim, claro. Passamos por situações em que a necessidade vem e surge. Sabe o que acontece em cada uma delas? Nós vamos para a palavra e dizemos assim, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui em casa todo mundo sabe esse versículo decorado. Para quê? Para que eles creiam. Porque eu creio. Ele supre as minhas necessidades. Se você crer e confessar, Ele vai suprir as suas necessidades. Continuando. Romanos 10. Visto que com o coração, como eu falei, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. 3 coisas. Ouvir, crer e confessar. Você tem que ouvir. Aí vem o poder da palavra. O significado dela. Quando eu falo para você, seja você que pode estar entrando nessa live agora, você que se reúne aqui comigo, você que vai escutar isso pelo YouTube, quando eu falo para você sobre a palavra de Deus, ela tem que ter um significado para você. Por isso que eu procuro muitas vezes ser bem minucioso, explicativo, para que você entenda com clareza. Que uma vez que você escutar, aí você pode começar a confessar. Porque muitas vezes nós escutamos, entendemos, mas não cremos. É como quando nós estudamos ciência, alguma coisa assim. Às vezes você escuta uma coisa, você estuda, você entende, mas você fala assim, tá, mas eu não acredito. É quando você conversa sobre alguém, sobre uma outra fé.
Às vezes a pessoa fala, explica, você entende e fala assim, não, eu entendo isso, eu sei como é que funciona, mas eu não acredito. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é da doutrina espírita, que trabalha comigo, e nós conversamos, e ela falou, mas você não entende. Eu falei, não, eu entendo. Não, mas você não aceita. Eu falei, não, eu aceito que você acredite nisso. Eu entendo, eu aceito que você acredite, mas eu não acredito. É diferente. Eu entendo como funciona a reencarnação, só que eu não acredito. Entendo que você tem a liberdade de acreditar dessa maneira. Tudo bem. Se isso te faz bem, se você está bem com esse ensinamento, vai em frente. Se isso traz paz para você, vai em frente. Só que eu não acredito. Aí se você me perguntar assim, em que você acredita? Eu falei, eu acredito que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois vem o juízo. É uma vida só e o que a gente tem que fazer tem que ser nessa. Depois, segue-se o juízo, ou seja, vamos para Deus. Eu acredito que é assim. Ah, mas eu acho que não é. Ah, achar é outra coisa. Achar é para quem acredita. Então como é que a gente vai saber quem está certo e quem está errado? Sabe quando? Quando a gente passar para o outro lado. Eu sei que eu tenho uma fé no meu coração. Eu tenho a certeza dentro de mim absoluta de que Jesus existe, de que eu falo com Ele, de que eu escuto a voz dele. Uns podem achar que eu tenho fé, outros podem achar que eu sou esquizofrênico. Se eu disser assim, eu vi Jesus, um psiquiatra pode dizer assim, não, você está sofrendo de um distúrbio psicótico. Foi uma visagem, foi alguma coisa que você comeu que lhe fez ver isso. Mas eu creio, na minha vida isso traz paz, porque a fé é isso. Então quando eu falo a palavra de Deus para você, eu procuro explicar ela para que primeiro você entenda. Depois que você entender, você não vai crer de imediato. A fé vem pelo ouvir, certo? Uma vez que eu falar, e eu fico falando, repetindo, e todo domingo eu estou aqui falando. Todo domingo não, tem domingo que a gente não, domingo passado a gente não estava. Mas quase todo domingo eu estou aqui falando para que você entenda. Uma vez que você entenda, aí você vai decidir crer. Você pode crer de imediato, sim, ou não. Mas se você não entender de imediato, mas você quiser confessar ela, a confessar essa palavra repetidamente vai fazer com que ela gere fé dentro de você. Vai chegar um momento que você vai acreditar nela. A confissão, ela gera em nós o poder, é um exercício, confessar, até crer. O que é crer de fato? Crer é quando aquilo que está escrito for a verdade para você. E aí se essa pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, eu não creio mais no espiritismo, na reencarnação, mas também eu não creio em Jesus. Como é que eu faço? Eu falei, você quer crer? Quero. Então eu vou te dar os versículos sobre isso e você vai ficar repetindo isso. Para que a sua mente fique condicionada. Acreditar é um condicionamento da mente? É. É uma alienação da mente? Sim. É uma alienação da mente. Então os crentes são alienados? Claro que são. São fanáticos? Sim, eu sou fanático por Jesus. O maior fanático foi ele que morreu por mim. Ele foi fanático até tempo. Só que não sou um fanatismo do tipo que vai agredir os outros. Não sou um fanático do tipo que vai denegrir ou principalmente passar por cima da liberdade do outro de acreditar numa coisa diferente da minha. Eu sou fanático para mim, da minha fé. E quem quiser me seguir, que me siga. Não forço ninguém. Você é livre. Para discordar de mim, inclusive. E eu gosto que as pessoas discordam de mim e conversam comigo e falam assim, eu não acredito nisso. Porque cada vez que uma pessoa vem discordar de uma fé que tem no meu coração, quando eu vou explicar para ela porque essa fé é desse jeito, porque eu acredito desse jeito, mais o meu coração é fortalecido com isso. Por quê? Porque a palavra vai sendo construída dentro de mim. A verdade espiritual ela vai sendo construída dentro de mim. O entendimento que eu tenho hoje sobre Deus não foi fruto de um estudo teológico ou de um dia, de uma coisa. É a minha vida, de experiências com Ele, lendo a palavra, relendo, confessando, entendendo, concordando, discordando. Coisas que eu acreditava lá atrás eu não acredito hoje, dentro aqui da Bíblia. Não é coisas, é formas. Experiências que eu tive lá atrás, por exemplo, em relação à oração em línguas.
Eu acreditava na oração em línguas há 30 anos atrás de uma maneira, de uma prática. Depois eu fui ensinado de outra forma, eu comecei a procurar ver se era desse jeito, comecei a colocar em prática e funcionou na minha vida. Falei, se funcionou, então agora eu acredito. E comecei a pregar dessa forma. Mas isso é um processo. E aí quando eu falo no processo, eu volto para a palavra de Deus que vai até as juntas e medulas. Ela muda quem você é. Ela vai lá dentro da sua ideia, do seu subconsciente e consegue transformar você. Isso é tão poderoso que ela pode pegar um assassino, um homem irado. Eu conheci um homem que ele era muito irado, ele era pavio curto. E ele entrou em prática de jejum e de oração em línguas e ele ficou um homem manso. Como? Como fazer um cara entender que toda aquela ira, aquela raiva, aquele ímpeto da personalidade dele fez dele um homem manso? O que aconteceu no interior dele que mudou a chave? Só o Evangelho faz isso. Outras filosofias elas podem até tentar controlar o seu ímpeto, a sua coisa, mas mudar realmente coisas dentro de você, só o Espírito Santo faz, porque ele vai numa camada tão profunda dentro de você que ele consegue mudar quem você é. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que mudaram. Temos exemplos também de homens que não mudaram, sim. Mas temos exemplos de homens que conseguiram deixar Deus mudar. Tem uma frase que as pessoas geralmente colocam nas redes sociais sobre Judas, né? Judas teve o melhor dos mestres. Vocês já viram essa? No entanto, ele falhou. Então o problema não está no mestre. O problema está nele. Que é uma verdade. Não foi Jesus que falhou em relação a Judas. Jesus falou assim, eu amei você até o final, eu amei você, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas você não se permitiu ser mudado. Inclusive eu queria que você mudasse. Jesus falou para Judas assim, olha, é necessário que tenha alguém que vai me trair, porque está escrito que isso vai acontecer, foi profetizado. Eu não queria que fosse você, porque eu te amo. Mas você está aqui e você, de certa forma, aceitou essa condição. Se não for você, vai ser outro. Vai ter que ser alguém? Vai. Mas se vier outro também, se você se arrepender e não me trair, vai vir outro que vai me trair, eu não sei, uma hora alguém vai me trair. Porque está escrito. Mas eu vou amar todos eles, sabe por quê? Porque não depende de mim, é porque é da natureza sua. É você que é traidor, é você que é avarento, é você que não deixou que a palavra transformasse você. Então Jesus, ele se absteve de qualquer culpa em relação a Judas. Porque Pedro também o traiu, mas Pedro foi quebrado na emenda. Se arrependeu amargamente. Todos eles. Tomé foi incrédulo naquele momento, mas depois ele veio a crer e morreu crendo. Crer, queridos, é uma coisa maravilhosa, porque vai muito além da sua vida, é algo que transcende a quem você é. Crer em Deus transcende ao mundo natural. E quando você aprende a usar essa fé para falar com poder, ela faz algo fantástico. Continuando. Volta um pouquinho em Marcos. Estamos em Romanos. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus e nós comparamos com o mundo de hoje, abre em Marcos 7, para a gente encerrar. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus e comparamos ela com o mundo de hoje, nós questionamos se a palavra é tão poderosa, se a palavra é verdadeira, se é tudo isso que você está dizendo, por que a gente vê tanta bagaceira hoje nas igrejas e nas religiões? Eu sou um questionador. Isso é bom para mim porque me leva a entender várias coisas,
mas muitas vezes é ruim para o meio onde eu convivo. Porque eu questiono a fé, eu questiono as palavras que as pessoas dizem, eu questiono o entendimento das palavras que as pessoas estão falando e questiono as ações dela em relação às palavras que ela diz. Então nós começamos a encontrar várias falhas. Inclusive eu encontro muitas falhas em mim também. Mas em se tratando de algo mais global, de instituição, de igrejas, de religião no sentido maior, de cristianismo, ou fechando mais, de igrejas protestantes, dos crentes. Por que a gente encontra tanta falha? Porque assim como acontecia nos dias de Jesus em relação aos religiosos daquela época, as pessoas hoje elas têm a capacidade de invalidar, e a palavra é essa, invalidar o poder da palavra de Deus. Marcos 7, a partir do versículo 5. É um daqueles questionamentos que os fariseus faziam a Jesus. Então, Marcos 5. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Ou seja, existe uma lei religiosa que fala que se deve lavar as mãos antes de comer. Não estamos falando aqui de prática de higiene não, viu, querido? Lavar as mãos é importante antes de se alimentar para a gente não contaminar a comida. Inclusive de vários procedimentos. E nós que, eu e alguns que trabalham na área da saúde, sabem a importância que tem de lavar a mão. Às vezes eu lavo tanta mão que chega, a mão é fina. A mão de quem trabalha na área da saúde é fina. Porque é lavagem em cima de lavagem. Quando eu trabalhava em centro cirúrgico, aí que era fina, porque eu escovava até aqui umas 4 ou 5 vezes por dia. Escovava de ficar vermelho. Quase não tinha pelo no braço naquela época. Porque era necessário fazer isso, porque íamos entrar num ambiente estéril. Mas aqui os judeus estavam falando de uma prática que eles tinham, da lei de Moisés, em que antes das refeições eles tinham todo um ritual de lavagem das mãos. Era um ritual mesmo. Que lavava para lá, lavava para cá, lavava assim. Aí pegava, passava outro pano. Tinha todo um processo de lavagem das mãos. Eles não faziam isso porque eles queriam as mãos limpas. Eles faziam isso porque era uma tradição religiosa. E aí chegaram para Jesus e perguntaram: por que que os teus discípulos estão acabando com a nossa tradição? Poxa, está tudo tão certinho. Você quer mudar o negócio, Jesus? Seus discípulos comem sem lavar as mãos, eles não estão fazendo um ritual. Jesus respondeu e disse-lhes: bem-aventurado, Jesus disse-lhe: bem profetizou Isaías, não é bem-aventurado não, viu? Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra que eu falei sobre a palavra? Ouvir, confessar, crer. Você pode ouvir, você pode confessar. Se você não crer, no seu coração você está sendo um hipócrita. Jesus falou deles: vocês são hipócritas, porque está escrito lá em Isaías: esse povo me honra com os lábios, Senhor, Senhor, Deus de Abraão, Pai Abraão. Mas o seu coração, a sua vontade, o seu íntimo está longe de mim. Em vão, o que é vão? Sem validade. Não funciona. Em vão me honram. Ou seja, honra vã. Uma honra que não vale de nada. Uma honra que não tem significado. Palavras que não trazem poder. São as palavras certas, podem até ser. No entanto, elas não procedem do
coração. Em vão me honram, ou seja, o culto que vocês estão fazendo para mim não está valendo nada. Ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Vocês não entenderam o sentido do lavar as mãos. Vocês fazem isso meramente por hábito religioso. Porque, deixando o mandamento de Deus, preferem ficar com a tradição dos homens. Vocês não entenderam o mandamento, vocês não entenderam a linguagem, vocês não entenderam a palavra. E se entenderam, não querem aceitar, porque preferem ficar com o ritual tradicional que é vão, inválido, inútil, nada. Mas vocês gostam. Tudo alinhadozinho, mas que não vale nada. Em vão me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Como lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Ou seja, vocês têm uma porrada de coisinhas de tradição, de pantim religioso, para quem é nordestino entender. Vocês têm uma porrada de pantim religioso. E dizia-lhes, 9, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Deus deu uma direção a Moisés, que tinha a ver também com hábitos de higiene, sim. E aí, quando foi dado a Moisés, Moisés entendeu por que acontecia naquela época, mas com o passar do tempo isso virou uma tradição. Ela perdeu o sentido e virou só um hábito. Um hábito sem um sentido não tem significado. Quer ver um exemplo hoje de um hábito para as pessoas que não tem significado? Ceia. Tem gente que pega a ceia, o copo, o pão, faz aquela cara de santidade. Como é cara de santidade? Eu não sei fazer cara de santidade. Cara de peixe morto de feira. Aquela cara sabe? E aí come o pão com aquele ritual. Tem gente que pega o pão. Olha, quando eu era menino na Igreja Batista, uma vez eu levei uma bronca de um diácono, porque quando acabou o culto de ceia, e aí eu fui lá para trás, eu estava brincando, aí eu passei e tava os copinhos que sobraram da ceia. E aí o menino fez o quê? Menino, não faz isso porque isso é santo. Eu parei, eu falei, agora não tem como botar, mas eu tinha tomado uns 5 já. Tem santidade naquilo ali? Naquele objeto? Não, não tem. Mas quando eu entendo que o sangue, a morte de Jesus, tomado o fruto do vinho até que ele volte, quando eu entendo o pão que foi Jesus que morreu naquela cruz, quando eu entendo o significado daquela palavra, e eu entendo isso, e aí eu como aquele pão e bebo aquele vinho, eu entendo isso na minha cabeça, e eu creio, aí tem um significado. E as pessoas pegam e fazem aquele ritual em relação à ceia, e tomam, e quando sai dali, pronto, acabou o ritual, cumpri minha obrigação tradicional, pronto, eu estou livre diante de Deus. Não funciona, é vã. Invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Tradições religiosas, elas invalidam a palavra de Deus, sabe por quê? Porque elas não trazem significado, é só o ritual pelo ritual. A palavra de Deus é poderosa? Sim, é poderosa. Quando? Quando ela traz um significado para você. Quando você absorve ela, quando você olha para ela, quando você pega e você mastiga ela, e você lê e fala assim, isso aqui é vida para mim. Aí você abre lá no Salmo 1, está escrito o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eu tenho prazer em meditar nisso aqui. Eu tenho prazer em ler essas palavras. E uma vez que eu tenho prazer nisso,
Eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham, e tudo que eu fizer vai prosperar. Por quê? Porque o poder de Deus vai se manifestar através da minha vida. Tem que ter um sentido, tem que ter um significado, tem que entender, ouvir, confessar e crer. Se eu não entendi ainda, eu vou ler de novo. Eu vou ler uma vez, eu vou ler duas, eu vou ler 50 vezes, mas eu preciso que isso gere vida dentro de mim. Aí uma vez que isso gerar vida, aí eu sei o que é o poder de Deus, aí eu vou usar. Aí quando eu falar, Jesus entendeu isso. E ele passava tempo meditando com o Espírito Santo. E quando vinha o diabo falar para ele, transforma a pedra em pão, pule daqui, ele falava, não, diabo, não é assim que funciona, não tem que partir de você a voz. Ainda que seja a mesma palavra, mas tem que partir dele. Que quando partir dele, que chegar no meu coração, que eu colocar para fora, pé e buf, se manifesta. Aí eu posso alimentar a multidão, como ele fez. Porque foi o Espírito Santo que direcionou. Não tem a ver só com a palavra que é dita. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que precisa entender? Não tem a ver só com a palavra que é dita, tem a ver com o sentido, com o significado. Por isso que aquela canção que eu cantei, eu não conheço outra forma de expressar, porque muitas vezes quando nós conhecemos Deus, o sentimento que Deus coloca em nosso coração, não tem nem como expressar. Mas você sabe que é. E você procura palavras dentro do seu vocabulário para tentar definir algumas coisas. Paulo disse que ele, quando foi ao terceiro céu, ele escutou coisas que são inefáveis. Ou seja, que ele disse, eu não consigo palavras para poder explicar isso para vocês. Eu só sei que é. Como chegar nesse entendimento? Quando você permitir que a palavra de Deus entre de você, separe as juntas e medulas, para que você creia e aquilo que é eterno, ele se abra na sua mente. Aí as coisas do mundo elas vão ter um outro sentido, você vai poder separar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. E você vai poder então andar no poder de Deus. Mas isso é um exercício que nós precisamos fazer constantemente. Ler, meditar, buscar, mastigar, ruminar. O que é ruminar? Ruminar, o animal come a erva, depois ela vem para fora, ele mastiga, ele engole de novo, aí vem para fora, mastiga, engole de novo, aí vem para fora, mastiga. Não é como a gente, que muitas vezes come até sem mastigar, blup, 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 e vai-se embora. Ruminar é você mastigar a mesma coisa várias vezes. Então, para encerrar, eu vou dar uma direção para você, sobre a palavra de Deus. Tem uma necessidade? Tem uma dificuldade? Pega o seu smartphone, vai lá no aplicativo Bíblia, faz a pesquisa da palavra. Suprir necessidades, enfermidade, qualquer coisa que tiver, vê os versículos que falam sobre esse assunto. Quando você começar a ler, vai ter algum que vai saltar para você assim. É assim que funciona. Aí você pega esse, escreve ele, imprime, salva, faz um print. Fica repetindo ele, passa ali 15 dias só com ele. Não precisa postar no Instagram, nem no Twitter, não. Só fica para você, não é para os outros, é para você. Fica ali, ruminando ele. Bota para fora, mastiga, de noite, antes de dormir, dá uma lida nele. Quando acordar, fica ali com ele. Até o momento em que ele vai gerar a vida em você. A verdade, ela vai explodir dentro de você. Aí o poder da palavra vai se manifestar em você e você vai crer. E quando você crer, tudo é possível ao que crer. Aleluia! Era isso. Vamos orar para encerrar. Se você tiver alguma dúvida, você escutar essa mensagem agora ou posteriormente, você pode colocar no lugar que faz pergunta. Nos comentários. Depois, você pode também pegar o meu contato, mandar para mim, naquela outra parte que manda mensagem, direct. Se for no YouTube, você pode também mandar, eu estou sempre lendo. É preciso que você entenda. E Deus me chamou para isso, para poder explicar. Eu estou procurando fazer o meu melhor. Para que você entenda quem Deus é e o que Deus quer de você. Deus quer algo poderoso de você. Ele quer que você descubra isso e que você ande nisso. Amém?
Pai, nós te agradecemos por tua palavra, por teu amor e por tua graça em nossas vidas. Nós te agradecemos porque Jesus veio até aqui e se revelou a nós como a palavra de Deus encarnada, andando sobre a terra, para que todo o poder fosse manifesto através das palavras que ele proferiu. E essas palavras chegaram até nós 2000 anos depois. E nós podemos então colocá-la dentro do nosso coração e entender quem o Senhor é e andar na tua presença. E nós te agradecemos por isso, porque a tua palavra chegou até nós. Nós podemos abraçar ela no nosso coração, podemos crer nela e hoje nós andamos em novidade de vida. E nós te louvamos por isso, Deus. Muito obrigado. Nós abençoamos, liberamos uma palavra de bênção para cada pessoa que tem estado conosco aqui presencialmente. Liberamos uma palavra de bênção para cada pessoa que tem assistido essa live ao vivo. Liberamos uma palavra de bênção para as pessoas que têm assistido essa live pelo YouTube. Sejam abençoados em nome de Jesus. E que o Espírito Santo encontre a brecha para entrar no teu coração e trazer à tona tudo que é necessário para que você ande num lugar novo, num lugar de glória, num lugar de poder, pelo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar aqui nessa noite e até a próxima, em nome de Jesus.